evangelista. Então não cheguei a passar por esse processo, foi um processo meio doloroso, ter que aprender tudo na prática lá dentro. E a gente vê que o ministério de evangelista, há 20 anos atrás, era quem fazia evangelismo, quem ia em busca de almas. Hoje inverteu, hoje é quem fica dentro de quatro paredes e não faz nada. Então mudou tudo, né, pastor Francisco? Então, né, eu perdi meu pastor de lá, morreu. Fui rebaixado na Assembleia de Deus como auxiliar, na outra igreja que eu estava, na Jesus Cristo é Vida, como diácono. Mas eu nunca me importei com isso, né? Sempre fazendo a obra, sempre com amor, sempre buscando almas. E Deus sempre dizendo para mim que ia me dar um rebanho, uma igreja. E eu sempre fugindo, eu nunca quis compromisso em ficar dentro de quatro paredes cuidando de ovelha. Até se cumprir tudo isso, eu fiz prova com Deus. Hoje eu fui consagrado a pastor já tenho a minha igreja e hoje estou podendo ajudar outras igrejas que também precisam da minha ajuda. O ministério de parar de ajudar, nunca parei. Não interessa a posição que eu estava, sempre fui missionário. Missionário, irmão, não precisa ser pastor, nem diácono, nem evangelista. Basta ter o Espírito Santo no coração, tu já é um missionário. Amém? Então fico grato por essa oportunidade, pastor Francisco, o pastor Marçal também, que nos confiaram essa responsabilidade. Eu sei que vocês perto de mim são mestre da Bíblia, né? E o que me chama a atenção é a humildade de vocês para parar, sentar e me ouvir. É um caquinho como sou, né? Mas eu louvo a Deus que ainda tem homens e mulheres de Deus que tem o Espírito Santo de Deus, que não olha para o nosso passado e nem para a nossa aparência, mas nos enxerga como um irmão em Cristo e como um servo do Senhor. Amém? Louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu amo essa igreja, né? Também pela vida do Jonathan, sua esposa Luana, que também estão sempre nos ajudando. Onde estiveram ali ministrando a palavra de Deus, não pude ficar, né? Tínhamos deixado para terminar a faxina depois do culto e aí mudou os planos tudo. O pessoal chegou lá na casa e bem na hora que eu peguei o violão, eu tive que abandonar o violão para ir terminar a faxina. Deixei a mulher lá e fui terminar a faxina. Confesso para vocês que aquela faxina eu fiz derramando lágrima, porque eu queria estar no culto, mas eu tinha que estar lá fazendo serviço 8 horas da noite. Mas glória a Deus, o Senhor nos chamou também para ser participante das suas aflições. Então isso também é um motivo de alegria, né? Paulo disse para nós se alegrar nas nossas fraquezas e se alegrar também com as nossas tristezas, pois isso nos aproxima mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Também louvo pela vida da Daniela, do Josimar, da Thalita, do pastor Cristiano também, da minha esposa e de todos os irmãos. Amém, irmãos? Eu estava aqui no banco, cheguei na igreja meio triste, porque acontece, né, irmãos, coisas que nos entristecem. Eu acho que hoje Deus vai cumprir um sonho meu, que é pregar chorando. Tomara a Deus que seja isso, né? Aleluia. Deus primeiro tem que ferir o profeta para depois usar ele, né? Aleluia. Será que é a primeira vez que eu vou pregar chorando? Se for, irmão, não deixe de dar glória, que é o meu sonho. 20 anos que eu conheço o evangelho, todos os dias eu peço para Deus pregar chorando. Amém? Glória a Deus. Eu cheguei aqui bem triste, bem desanimado, mas pedindo graça para Deus. Tinha uma mensagem para pregar, mas aí nesse momento de luta a mensagem foge, porque eu procuro pregar aquilo que eu estou vivendo, não aquilo que eu estudei, né? Então o Espírito Santo nos coloca em situações para nós pregar o que a gente vive. E aí eu fiquei perdido de o que eu vou pregar, Senhor? Eu tinha estudado uma coisa, agora só permitiu acontecer outra e eu não consigo pregar o que eu estudei. E eu fiquei ali orando em espírito, e aí daqui a um pouco eu abri a Bíblia num lugar que se enquadrasse no momento que eu estou vivendo, e aí eu achei uma palavrinha, né, que se diz um manazinho, de muito tempo, tá até rasgado, e deu certinho com o que eu estou passando, né? Abra a Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios 12,
12, versículo 9. Aleluia. E aí condiz também, né, com a mensagem que eu tinha abrido a Bíblia também aqui antes, quando dobrei o joelho, condiz também com a palavra que Deus tinha me dado. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Eu amo falar sobre esse homem, né? E ontem, se não me falha a memória, foi sobre esse homem que tu pregou também, né? Então nós temos no mesmo espírito. Não cheguei a escutar a pregação ainda, porque cheguei muito cansado, dormi. Hoje dormi o dia inteiro, porque a coluna estava gritando. Então fiquei o dia inteiro, né? Aproveitei a chuvinha para descansar. Amém, irmãos? Capítulo 12, versículo de número 9, diz assim... Vamos ver o 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo qual que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, irmãos? Pode tomar um assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui a gente vê um desabafo aqui, eu vejo como um apelo também, como se Paulo estivesse falando assim, que ele queria um abraço naquele momento, ele queria alguém que compreendesse o chamado dele e o ministério dele. Quem era esse homem? Esse homem era um homem que era, vamos botar assim, um dos melhores teólogos nos dias de hoje, né? Porque ele era mestre lá como fariseu, ele era um dos maiores, né? Praticamente era o maior naquele momento ali, e foi um grande perseguidor da Igreja de Cristo. Era um homem a qual estudou, né, as leis de Moisés, se formou nelas para também poder ensinar. Existia 3 religiões, né? Era a religião dos escribas, se não me falha a memória, dos saduceus e dos fariseus, né? Era 3. Então, irmãos, os fariseus eram os que comandavam ali o templo. E este homem, a Bíblia fala que ele assinava cartas, né, para perseguir o povo. E ele perseguia também. Estevão, diácono da igreja, morreu aos seus pés, apedrejado. Esse homem era um homem que não tinha compaixão nem de idoso, nem de criança, nem de mulheres. Tivesse doente também, explicasse para ele tu estava doente, ele também não ia ter compaixão de ti. Só no fato de tu confessar Jesus, só no fato de alguém levar uma calúnia, uma fofoca contra ti para este homem, dizendo que tu era cristão, que tu adorava Cristo, já era motivo para te prender, te açoitar e até mesmo matar. Esse homem, ele não tinha misericórdia de cristãos. Esse homem, ele perseguiu a igreja severamente ao ponto dos cristãos se esconder. Muitos até mesmo abriram buracos, se enterraram, muitos foram para os montes, para as cavernas, se esconderam deste homem por nome de Saulo. Esse nome, quando era mencionado, todo mundo tremia as pernas, tremia até a alma e fugia diante dele. Essa época era uma época a qual a igreja estava vivendo um período de pós-avivamento, pois haviam sido batizados com o Espírito Santo, e aí então eles ficaram dentro de Jerusalém. A ordem era, né, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, mas depois ir por Samaria, né, pelos confins da terra, pela Judéia, anunciando o evangelho. Então, como Deus olhou que esse povo dele não estava fazendo isso, ele levanta agora Saulo para assim perseguir a igreja, para que o evangelho fosse difundir, fosse ser espalhado pelas outras nações. Era necessário passar por isso, era necessário que isso acontecesse para que assim a igreja despertasse e até mesmo através da perseguição
fosse fugindo, e para onde fosse fugindo, Deus apresentasse ali as necessidades das almas, e assim eles lembrariam que era o cristão e começassem a pregar o cristianismo, pregar o evangelho de Deus para aquelas almas. Então esse homem era um homem que ele amava perseguir os cristãos, porque ele achava que ele estava fazendo um favor a Deus. Hoje, nos dias de hoje, não é o contrário. Nós também, se for possível, para defender a bandeira do Evangelho, para defender a Sagrada Escritura, a gente entra num debate, a gente faz o maior esforço, muitas das vezes para defender a bandeira do Evangelho, a gente amanhece madrugadas e madrugadas de vigília ou de oração, de jejum, para defender o Evangelho, para que essa chama não se apague, não só no nosso coração, porque muitas vezes nós pregamos o Evangelho, já estamos até apagados, mas nós pregamos o Evangelho porque não queremos ver alguém cair por causa de nós, porque se nós cairmos, irmão, a queda de muita gente vai ser grande. Então assim estava o apóstolo Paulo, quando ele achava que estava fraco, é aí que ele estava forte. Então, meu irmão, eu não sei como tu chegou nessa noite, de repente chegou aqui triste, de repente chegou aqui já sem esperança, achando que Deus não vai cumprir as promessas que Ele te fez, mas eu quero dizer para ti que é normal tu te sentir desse jeito. Aleluia, Deus te coloca nessa situação para que assim tu venha se apegar mais a Deus, para que assim também outras pessoas venham se inspirar em ti, não só porque tu lê a palavra de Deus, mas também porque tu suporta as provações que tu está suportando. Tem pessoas que estão te olhando, estão dizendo: como é que pode continuar ainda pregando? Está passando por isso, está passando pelaquilo, e ainda continua pregando, e ainda continua louvando, e ainda continua dando glória. O que será que ele tem que eu não tenho? É a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz, aleluia, que Jesus fala para ele: a minha graça te basta. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, é porque ele estava cansado já da sua carreira. No começo da sua carreira isso já foi profetizado. Quando o apóstolo Paulo, que era Saulo, cai, a Bíblia diz que ele fica cego. Jesus fala para Ananias: Ananias, vai até ele lá na rua, como é que é o nome da rua? Direita. Vai lá, mas esse aí não é aquele que perseguia? Mas a partir de hoje ele vai ser perseguido por amor do Evangelho. Sabe o que é isso, irmão? O destino deste homem já estava pronto. O futuro deste homem já estava pronto no começo da sua caminhada. Não era uma jornada muito boa, pastor. E hoje nós que pregamos o Evangelho, que cuidamos de ovelha, nós sabemos que essa palavra é fiel e verdadeira. Ela se cumpriu na vida deste homem, mas também se cumpre na nossa vida também. Porque muitas das vezes nós estamos passando igual o apóstolo Paulo. Deus não quer que tu pregue o Evangelho quando simplesmente tu está sorrindo. Deus não quer que tu pregue o Evangelho somente quando os teus armários estão cheios, quando o teu trabalho está bom. Mas Deus quer que tu pregue também quando está faltando. Deus quer que tu confia nele também quando está tudo turbulento da tua volta. Ele quer que tu acredite, Ele quer que tu confie, porque os outros deuses por aí dizem que eles estão sempre com eles, mas esse nós sabemos que é mentira. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E outra, Deus não faz chover só sobre nós, cristãos. A Bíblia diz que Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. E os caminhos dos ímpios, todos eles também estão sendo observados por Deus. E ainda a palavra de Deus diz para te não invejar o ímpio pelaquilo que ele tem. Porque ele pode ter carro, pode ter casa, pode ter mansão, iate, mas todo dia a justiça de Deus também pega ele se ele não serviu o Evangelho de Cristo. Aquele que pratica o mal, a justiça de Deus está sempre corrigindo ele também. Agora, para nós que somos cristãos, irmãos, o castigo é maior. Por quê? Porque Deus não quer que nenhum de nós viemos a se perder. Este homem, ele está falando do espinho que estava na carne dele, que ele pedia para Deus tirar, mas Jesus não tirava da carne dele.
Ele já, talvez, seria a morte de Estevão nos seus pés. Talvez seria a morte dos cristãos que ele matou. Este homem, talvez ele estava pensando, quantos bebezinhos, quantas crianças. Irmão, hoje nós falamos do apóstolo Paulo, muitas das vezes queremos mostrar ele como Saulo, alguém que era só um perseguidor. Irmão, esse homem era o homem mais indigno de estar na presença de Deus. Vamos colocar hoje, né, nos dias de hoje, um estrupador. Estrupador era fraquinho perto do apóstolo Paulo, porque ele matou crianças, doentes, mulheres. Irmão, vamos colocar que ele era como se fosse um Hitler, né? Que quem olhasse para ele dizia, esse homem aí não. Ananias não estava errado quando disse, né, que esse aí, Senhor, que persegue, que mata a tua igreja. Aí o que me chama a atenção, pastor, é que ele fala também, mais antes, que ele não andou com Jesus em terra, mas Jesus levou ele ao terceiro céu. Tá vendo, irmão? Nós não andamos com Jesus nos dias deles, mas ele falou que se nós crêssemos, nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. Tá vendo a riqueza de mistério que Deus tem para revelar para cada um de nós? Mas isso depende também da nossa entrega. Qual é essa entrega? Orar 2 vezes, orar 3 vezes ao dia, não é isso. Porque se fosse isso, aquele homem publicano não seria justificado. Não é isso. Devemos de estar conectado com Deus 24 horas. A minha oração de meia hora não chega nem perto do meu dia conectado com Deus. Quantos conseguem entender isso daí? Porque muitas das vezes, pastor Marçal, a gente pode usar isso como motivo para dizer que somos santos. A gente fica meia hora na igreja, meia hora antes do culto, oremos meia hora. Então o pastor convoca para orar 1 hora, ora 1 hora. Eu perguntei isso já numa igreja, há pouco tempo. Irmãos, quantos oram 1 hora? Amém. Quantos oram meia hora? Amém. Eu perguntei, e quantos passam o dia inteiro pensando, conectado com Cristo? 2 ou 3 pessoas, igreja cheia. 2 ou 3 pessoas levantaram a mão. Não adianta nada nós orar meia hora na igreja, 1 hora na igreja, e passar o dia inteiro com a mente fora de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo, irmão, e procurar ser igual a Ele, parecido com Ele, pensar igual a Ele. O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus também tem que estar dentro de nós. Qual é o tipo de acesso que tu acessa durante o dia no celular? Isso vai mostrar o grau de santidade que tu tá. Vídeo de bijuteria, vídeo de lingerie, vídeo de não sei o que, filme de não sei o que. Passa o dia inteiro olhando o que não é de Deus. Aí depois, eu não vou falar, Jesus, misericórdia, não vai se cumprir isso aí hoje. Não vai. Irmão, a gente dedica tanto tempo do nosso tempo para as coisas do mundo, para as coisas dessa terra, e meia hora, 1 hora do nosso tempo a gente dedica para Deus, e a gente quer entrar nos mistérios de Deus, irmão. Quantos estão entendendo? Levanta a mão aí. Esse homem está dizendo isso porque a vida dele, após a entrega dele, após o chamado dele, após ele ser escolhido por Cristo para ser um apóstolo, a vida dele agora não era mais comer caviar, não era mais comer camarão, não era mais sentar numa cadeira de ouro, talvez, na volta dos amigos. A vida desse homem agora foi separada. Deus tirou ele de perto daqueles que eram amigos dele. Os amigos dele começaram a perseguir ele, começaram a falar mal dele, mas mesmo assim ele continuou pregando o evangelho de Cristo. Como assim, Saulo? Tu que dizia que eles eram anátema, era maldito, agora tu tá falando a mesma língua que eles. Aleluia, como assim? Tu tá louco? Mas ele continuava fiel a Deus, irmão, porque ele entendeu o seu chamado, entendeu os mistérios de Deus na sua vida. Então não basta, irmão, meia hora só de oração, 1 hora só de oração,
2 horas no culto ou 1h30 não basta. Muitas das vezes é 2 cultos na semana aqui. 3, glória, que bom. Mas aí imagina, irmão, tem igreja que tem 1 dia no culto e as pessoas já vão reclamando pro culto, ou 2 dias já vão reclamando. Mas aí é 2 horas no máximo, aqui é 2 horas de culto mais ou menos, 2 horas. Aí a gente fica reclamando do horário, a gente fica reclamando dos louvores. Ai, não cantaram o que eu queria. Isso não é cristianismo, irmão. Cristianismo aqui é para nós aprender a palavra de Deus, para lá em casa botar em prática, no trabalho botar em prática, na escola botar em prática, na faculdade botar em prática. Tem gente que no trabalho, na escola, nem se sabe que é cristão. Nós precisamos ser igual a este homem. De perseguidor passou a ser perseguido. A Bíblia fala do momento que ele foi usado por Deus para ressuscitar um jovem Eutico, né? Eutico, que morreu após cair de uma janela ouvindo o seu discurso. Ele foi lá e ressuscitou esse jovem. Esse mesmo homem foi picado por uma serpente. Ao tentar ajudar a tirar ela do fogo, ela picou ele, mas ele não desistiu de tentar tirar ela do fogo. Porque muitos podem nos ferir, mas nós derramamos a essência sobre os feridos. Quando furaram Jesus, saiu mais o que, pastor? Sangue ou água? Água, né? O cristão tem que sair mais água dele, irmão. E a água é essa aqui, a palavra de Deus. Não mata quem está tentando te matar, mas dá água para ele tomar. Jesus fala: se o teu inimigo tiver fome, dê o que para ele? De comer. Orai pelos vossos inimigos, né? Orai pelos aqueles que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Esse homem aqui agora está aprendendo a ser um discípulo, a ser um apóstolo, não através mais de teologia, porque ele mesmo disse, o maior teólogo da Bíblia, o maior teólogo do mundo, ele disse assim, e eu já vi pregadores falar bobagem no altar, dizendo que Paulo disse que o que ele aprendeu lá na lei de Moisés não serviu para nada, que ele considerou esterco, né? E esterco a gente sabe que né? É fezes, né? Então ele disse assim, considerou a nada, tudo lixo que ele aprendeu. Mentira. Tu não consegue plantar sem antes estercar uma horta. Quantos concordam com isso? Deus permitiu ele conhecer toda a lei de Moisés para depois chamar ele, para ele ser um apóstolo de Jesus Cristo. Então todo o teu sofrimento que tu aprendeu enquanto tu vivia na lei, agora tu vai começar a usar a graça em cima disso. Quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe por quê? Fraco eu estava lá no mundo sem Jesus. Agora com Jesus eu estou forte. Porque quando vem a aprovação, pode ter certeza, meu irmão, que vai vir também a aprovação de algo que Deus tem preparado para ti. Aleluia. Porque quando estávamos no mundo e vinha o sofrimento sobre a nossa vida, nós não dobrava o joelho e ficava dizendo, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não! A gente corria para a bebida, corria para as drogas, corria para a balada, corria para o baile, corria para a casa do vizinho, mas não corria para os pés de Jesus Cristo. Hoje, quando vem a aprovação, é diferente. A gente dobra o joelho e vai até Jesus dizendo, Senhor, eu estou aqui, Senhor, mesmo triste, eu vou continuar glorificando, mesmo angustiado, eu vou continuar te servindo. A Bíblia diz que Deus se alegra do sofrimento de quem? Do justo. Pastor, mas eu não sou justo. É verdade, nós não somos justos, mas a graça nos justifica diante de Cristo. Tu acha que ele ia passar por tudo que passou para simplesmente nos abandonar nos momentos mais difíceis da nossa vida? Ele não permitiu que nós morrêssemos quando estávamos longe dele, irmão. Ele já vinha fazendo que nem ele fez com o apóstolo Paulo. Ele já vinha ensinando ele lá. Por mais que ele seguiu o caminho errado. Meu Deus, se eu tivesse passado por isso, eu não sei como seria minha vida hoje. Eu não sei como é que eu ia me portar
diante dos irmãos. Deve ser por isso que Deus preservou ele mais afastado da igreja, né? Porque talvez muitos irmãos eram capazes até de acabar matando ele. Como Pedro, que se levantou, né, contra a autoridade de Paulo, porque queria circuncidar, né, os gentios. Mas Paulo vai lá e confronta ele. Este mesmo homem que antes perseguia os cristãos e detestava gentios, né, pagões, para eles os gentios eram pagões. Esse homem detestava os pagões. Agora esse homem se levanta em defesa do Evangelho de Cristo, mas também se levanta em defesa dos gentios convertidos ao Evangelho de Cristo. Sabe o que é isso, irmão? É uma transformação de caráter, é uma transformação de espírito, de tudo que nós temos. O Evangelho é capaz de transformar. O Evangelho, se tu está indo para a esquerda, ele direciona o teu caminho para a direita. Se ele tiver que arrancar do teu lado alguém para que tu venha servir a ele, ele vai arrancar também, irmão. Até a irmã fez uma postagem: combati o bom combate, né? Guardei a fé. Eu li hoje isso aí, eu achei muito bonito. Irmãos, parece que para nós todos os dias a gente tem que usar essa palavra, né? Combati o bom combate. A partir de hoje eu acho que já era. A partir de hoje, oh glória. Aí Jesus vem com aquela suave voz no nosso ouvido: não, meu filho, tá só começando. Quantas das vezes, Jonathan, a gente se firmou numa palavra, numa promessa, esperou o cumprimento e ela não se cumpriu. A gente largou Cristo por causa disso, não larguemos Cristo por causa disso. Porque a graça de Deus nos basta. Deus está nos ensinando, no meio da prova, no meio da luta, perseverar, irmão. Perseverar, insistir, lutar por algo que Deus tem para nós. Olha aquele povo no deserto. Deus permitiu eles caminhar por 40 anos, ficar no deserto, porque eram murmuradores. Deus não tem nada com gente murmuradora. Murmurador, irmão, Deus não tem nada. Então, irmão, se está doendo, chora. Não murmura, não reclama de Deus. A gente pode até muitas vezes falhar com o nosso irmão, porque isso é normal de nós, ser humano. Mas se tu errou, pede perdão. Se tu falhou, pede perdão. Mas não murmure contra Deus. Não murmure contra Deus, porque se o inimigo te perseguir, o único lugar que tu pode ir é a Cristo. Mas se tu pecar contra Deus, para quem que tu vai pedir ajuda, irmão? É só para Ele. É só para Deus. Então não murmure contra Ele, mas confia nele, acredita nele. Porque esse apóstolo Paulo, ele escreve ali uma carta também, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, que não são muitos os sábios, nem os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para confundir e também aniquilar as que são. Muitas das vezes a gente não entende porque que pessoas se afastam da gente. Porque quando tu decide viver na verdade, pessoas que estão vivendo na mentira não vão ficar do teu lado. Pessoas que muitas das vezes se criaram contigo, mas quando tu decidiu tomar uma posição diante de Deus, pode ter certeza que elas vão sair. Não porque elas querem, mas que não tem como a treva e a luz andar junto. Se nós apagar a luz aqui, o que acontece aqui? Esse lugar é tomado por escuridão, não é? Mas se nós acender a luz, o que acontece com a escuridão? Ela vai embora. Então, se tu tá vivendo na verdade e Deus está arrancando gente do teu lado, te prepara que eles estão andando nas trevas e Deus não quer que eles andem do teu lado. Porque este homem começou a ser perseguido até mesmo pelos seus próprios amigos que estavam com ele na sinagoga. Mas ele não desistiu de pregar o evangelho. Ele continuou firme, porque Deus lhe deu um povo. Deus lhe deu os gentios para pregar para eles. Quem eram os gentios? Aquele povo pagão que aos olhos dos judeus não tinha valor nenhum. Vocês sabem que o nosso mestre também, ele tem origem de um povo pagão, não é assim? Da Galileia, né? Aquela cidade da onde ele veio, para os judeus, era considerado uns pagãos, os nada, não tinha valor nenhum.
E até o próprio Natanael fala, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nosso mestre veio de um lugar aonde ninguém considerava ele, para mostrar que a salvação não vem de gente nobre, de gente importante, de gente que se acha alguma coisa, não. A salvação veio de alguém que nasceu numa manjedoura, porque não teve ninguém para abrir a porta da sua casa para ele. A salvação não veio de alguém que nasceu num berço de ouro, mas alguém que nasceu em volta de palhas. A salvação não veio de alguém que foi até onde nasceu em cima de um cavalo, não, mas em cima de um jumentinho, em cima de um burrinho. A salvação não veio de alguém importante, mas veio do nosso Salvador de Nazaré. Aleluia! Para nos dar, irmão, prova que é possível sim existir salvação para mim e para ti, porque o nosso mestre foi exemplo. Ele veio da onde ninguém valorizou. O apóstolo Paulo também é exemplo. Por quê? Porque quando todos rejeitaram ele, foi através dele que o evangelho atravessou o mundo inteiro e hoje chegou aonde chegou, na minha vida e na tua vida. Esse homem tinha tudo para não ser aceito pela igreja, mas a igreja só existe hoje porque esse homem existiu e pregou o evangelho para os gentios. Ele não existe mais entre nós, mas as suas palavras estão gravadas na tábua do nosso coração. Quando estamos já a ponto de desistir, Jesus não usa uma palavra dele próprio, mas uma palavra que ele deu para o apóstolo Paulo, que ele escreveu. Está aqui, ó. É de Jesus, mas quem escreveu foi o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Vem de Jesus, mas foi um homem que escreveu, apóstolo Paulo. Então, se nós conhecemos hoje a Jesus, foi porque esses homens, irmãos, tiveram que pagar um alto preço para que assim essa Bíblia, essa palavra chegasse na minha vida e na tua vida. Valorize o teu pastor, valorize o teu presbítero, o teu diácono, o teu evangelista, valorize a tua missionária, valorize, porque se hoje tu está em pé, é porque eles estão orando pela tua vida. Muitas das vezes nós não valorizamos, mas com certeza Deus fala contigo. Ora pela Maria, ora pelo Paulo, ora pelo João. O que está acontecendo, Senhor? Só ora por eles, não é assim? A oração de um homem, de um justo, pode muito seus efeitos. Jesus falou o que para Pedro? Pedro, Satanás pediu o quê? A tua alma para se ir andar com ela. Irmão, não acha que o diabo também não pede para mim, ou para o pastor, ou para ele? Deus mostra para nós. Vou acabar com a vida do fulano, vou acabar com a vida do ciclano. Deus permite o diabo se apresentar. Mas aí sabe o que a gente faz? A gente vai pro joelho. Deus mostra pra gente que aquela ovelha vai se perder, assim como mostrou também pro apóstolo Paulo. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Ah, mas eu tô fraco. A graça de Cristo te basta. Meu casamento tá por acabar. A graça de Cristo te basta. Mas eu não mereço. Mas é a graça, é favor não merecido. Tu fazendo ou não fazendo, a graça te basta, meu irmão. Tu não merece nada de Deus, a graça te basta. Então, firma a tua fé em Cristo Jesus, porque Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar para passar aqui na frente. Nós vamos estar orando pela tua vida. Passa aqui, irmãos. Eu queria que os irmãos louvassem um hino. Como é que é o nome daquele hino, meu Deus? Porque dele e por ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quem precisa, irmão, passa aqui na frente que nós vamos orar por ti. O pastor vai pegar o óleo aqui. Nós vamos orar pela tua vida. Orar por livramento, por cura, por libertação, para Deus guardar a tua família, para Deus te abençoar, abrir as portas também do trabalho, da prosperidade, porque a igreja também não foi criada para viver só na prova. Tem também momento bom, irmão, de prosperidade para nós. Então passa aqui que a gente vai orar por ti.